Roberto Azariti em mais uma videoaula de álgebra, dando continuidade à nossa sequência de aulas de função. Hoje na aula 2 nós vamos entender melhor o que é o domínio, o que é a imagem, o que é o valor de uma função, substituir o valor de uma função. Tá legal? Na aula de hoje nós vamos fazer 4 exercícios para que possamos fixar bem esse conceito. Nós vamos ver também função definida por mais de uma sentença. Tá legal? Antes de começarmos as questões, peço que se inscreva no canal, compartilhem com os amigos, para que mais pessoas possam acessar esse material que está sendo disponibilizado. Feito isso, acompanha comigo aí a questão número 1. A gente tem então a função definida aqui, conjunto de partida, que é o domínio da função. A gente vai dar uma ênfase maior nisso hoje, são os valores que o x pode assumir. Guardem isso ajuda bastante a gente a entender. E desse conjunto tem uma regrinha, tá? Essa aqui é a função menos x mais 1. É uma regra em que relaciona o conjunto de partida com o conjunto de chegada, que é o contradomínio, que são esses caras. Então, essa regra vai determinar como é que vai ser a distribuição de flechas, fazendo uma associação com a aula passada. Tá legal? E ele quer saber o conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? Quem são os valores de y, os valores que y vão assumir, ou seja, quem são aqueles que vão receber flechada nesse conjunto aqui de chegada. Então, qual é a regra? Menos x mais 1. Então, como é que eu faço? Eu pego cada elemento do conjunto de partida e substituo aqui no valor do x, que é a regra. Então, vamos lá. Então, calculando f de 0. Aí eu represento assim. F de 0 significa que no valor do x eu vou substituir por 0. Então, vai ficar 0 mais 1, que vai dar 1. Esse é o primeiro valor. Ou seja, a seta do 0 vai no 1 do outro conjunto. Agora eu pego o outro elemento do domínio, que é o 1. Então, eu calculo f de 1. Então, vai ficar menos 1 mais 1. Isso dá 0. Significa que a flecha do 1 vai lá para o 0 no outro conjunto. Pego outro elemento ali, que é o 2. Faço a mesma regra. Vai ficar menos 2 com mais 1. Isso dá menos 1. Ou seja, a flecha do 2 vai para o menos 1. E o último elemento, que é o f de 3, tá? Então, vai ficar menos 3 mais 1 vai no menos 2, ou seja, a flecha do 3 vai no menos 2. Função, a partir de agora, de todos esses já vão ser de função. A primeira aula que foi para definir se era ou não função, tá legal? Então, qual é a resposta? Qual é o conjunto imagem? Ou seja, quem são os elementos do conjunto de chegada que receberão flecha? Então, ó, conjunto imagem, a gente representa assim. Como é um conjunto, a gente representa entre chaves. Não precisa estar numa ordem, mas para ficar igualzinho às opções, eu vou botar aqui em ordem crescente. Ó, menos 2, menos 1, 0, 1. Isso, são só esses 4. Menos 2, menos 1, 0 e 1. E aí o gabarito, no caso, letra D de dado. Essa é a resposta. Letra D. Então, basta você pegar cada elemento do conjunto de partida e substituir na lei da função, que é a regrinha que determina como relacionar os elementos dos dois conjuntos. Tá legal, galera? Feito isso, então vamos agora para a questão número 2, para a gente entender melhor o que é o domínio. Acompanha comigo. Então, nessa questão é para a gente trabalhar o conceito de domínio. Domínio são os valores que o x pode assumir. A gente pode pensar assim, mas x pode ser qualquer valor. Na função anterior, do exercício anterior, menos x mais 1, realmente x poderia ser qualquer valor, qualquer número real. No entanto, há determinadas funções em que o x não pode assumir qualquer valor, porque dá problema. Esse é um exemplo. Por quê? Eu tenho uma função aqui que envolve uma fração.
E nós sabemos que numa fração a gente não pode ter denominador zero, não existe divisão por zero. Então, x aqui, ele não pode assumir um valor que faça com que o denominador dê zero. Existem outras funções que há restrições? Sim. Raízes em que o índice é par. Por exemplo, raiz quadrada, né, que é mais conhecida. Vamos colocar aqui x mais 1. Essa raiz aqui é uma raiz quadrada. E como nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais, não existe nos reais raiz quadrada de número negativo. Então, se x, por exemplo, for menos 2 aqui, eu não tenho um número real que satisfaça. Então, x aqui ele não pode assumir o valor menos 2, menos 3. Ele tem que assumir valor de menos 1 para cima, crescente. E isso aqui dá pelo menos igual a zero. Mas se essa raiz estivesse aqui no denominador, nem zero ela poderia assumir. Então, são exemplos de funções em que o domínio não é o conjunto dos números reais, há necessidade de impor determinadas condições. Como esse exemplo aqui que eu falei, a gente tem uma fração e esse denominador não pode ser zero. E quando é que esse denominador vai dar zero? Se você não sabe de cabeça, tu faz essa equaçãozinha aqui. Ó. Nesse caso não precisaria, mas vale a dica para outros. 7x, quando é que ele é zero? X é igual a zero. O 7 passa para lá dividindo, zero. Então, esse denominador é zero quando x é zero. Então, como é que eu dou a resposta? Qual é o domínio aqui? Domínio vai ser os reais, qualquer número real, com exceção de quem? Do zero. E como é que a gente coloca isso aqui? Ó? Um asterisco. Ó. Essa notação aqui indica que são os números reais que excluindo-se o zero, ou seja, os números reais não nulos. Acabou, essa é a resposta, tá? Que vai depender de cada função. Na função do exercício anterior, menos x mais 1, a gente não tem fração, a gente não tem raiz quadrada, só menos x mais 1, então o domínio da função anterior é o conjunto dos reais. No entanto, nem sempre isso vai ser verdade, como esse caso aqui. Então, no caso aí, o gabarito letra A. Ok? Para a gente entender melhor a questão do domínio de uma função. Tá legal? Na questão agora, número 13, a gente vai trabalhar, reforçar, a gente já fez isso na questão, mas vamos reforçar o valor de uma função. Ok? Acompanha comigo então a questão 3. Nessa questão, então, a gente vai trabalhar com o valor de uma função. Então, ele quer que a gente compare essas duas funções quando R é igual a 2, tá? Porque ele faz comparativos da F com a G quando R é igual a 2. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar cada função, substituir o R por 2 para ver qual valor que elas vão apresentar, qual a imagem que elas vão apresentar. Então, vamos lá. Essa primeira aqui, então, a gente vai calcular f de 2. Então, no lugar do r, a gente vai substituir por 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 menos 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2. Aqui vai dar 4 menos 1 sobre 2 menos 4 mais 1 meio. Aqui vai dar 3 sobre menos 2, que aí vai dar menos 3 meios mais 1 meio. Tá legal? A gente tem aqui menos 3 meios é menos 1,5, tá? A gente poderia somar os carinhas de cima também. Ó. Vai ficar, como o denominador é igual, vai ficar 2, em cima vai ficar menos 3 com mais 1 dá menos 2. Isso aqui então dá menos 1. Ou seja, essa função, quando r é 2, ou x é 2, ela dá menos 1. Vamos ver a outra função, g de 2. Então, a gente vai ter 2 ao quadrado mais 5.
g de 2 vai ser raiz quadrada, 2 ao quadrado, 4, mais 5, 9. Ou seja, a função g, para o valor r igual a 2, ela tem um valor 3. Ou seja, o valor da imagem da primeira é menos 1. O valor da imagem da segunda é 3. Então, na letra A, ele diz ele afirma que f de 2 é menor do que g de 2. Verdade, menos 1 e 2. Menos 1 e 3. Na letra B diz que são iguais. Na letra C diz que f é maior, não. E na letra D diz que f de 2 dividido por g de 2 dá maior que zero, ou seja, dá número positivo. Não dá, porque eu tenho uma divisão de um número negativo com um número positivo. Então, o gabarito é de que f de 2 é menor do que g de 2, que aí no caso é a letra A. Ok? Então, gabarito, letra A de amor. Ok? Então, uma questão para a gente trabalhar substituir o valor de uma função. Né? Substituir e fazer o cálculo. Tá legal, galera? Então, agora vamos para a nossa última questão. É uma questão que envolve função definida por mais de uma sentença. Até agora nós vimos funções com uma sentença só. Mas há funções que há várias sentenças dependendo aí do valor de x. Tá legal? Então, acompanha comigo aí a questão 4. Galera, essa questão do colégio militar, ela tem duas sentenças, dois valores que a gente pode atribuir. E depende do quê? Do valor de x. Porque se x for o número racional, o resultado vai ser 1. Se x for um número irracional, o f de x, a resposta, a imagem, vai ser menos 1. Tá? Então, repara que nessa questão, além de saber função, você precisa relembrar os conjuntos numéricos. Essencialmente, se você não lembrar o que é um número racional, o que é um número irracional, você se enrola nessa questão, tá? Então, vamos lá. F de 1/2, ou seja, x aqui é 1 sobre 2. É um número fracionário com numerador e denominador inteiros. Então, é um número racional. E aí, segundo a regra dessa função, atribua o valor 1. Então, a imagem dá 1. Mas, π é um número irracional. Então, ele pede para atribuir menos 1. A gente cai na segunda sentença. 2,1313 com reticências. Repara que aqui a gente tem um número, uma dízima periódica. A gente tem um número aqui, depois da vírgula, se repetindo periodicamente. Então, a gente tem uma dízima periódica que é um número racional, porque a gente tem como obter a fração geratriz dessa dízima. Então, se é racional, mais 1. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número irracional. Toda raiz quadrada que não é exata é um número irracional. Então, ele pede para substituir por menos 1. Só que aí a gente tem que tomar cuidado que já tem um sinal de menos aqui. Então, fica menos 1. 3,14. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque a gente acha que esse número é irracional, é 3,14. Não! Repara que esse número, propositadamente, eles botaram essa pegadinha, que seriam as primeiras casas do π. Só que esse número ele não tem reticências depois dele. Ele é um decimal finito, e todo número decimal finito eu consigo colocar na forma de fração em que o denominador é uma potência de 10. Então, esse número ele é racional. Então, aqui vai ficar mais 1. Agora, eu fazer a conta, tá? A gente aqui pode cancelar 1 com menos 1. Aí, sobrou esses carinhas aqui. Menos com menos vai virar mais. Então, 1 mais 1 mais 1. Resposta da questão 3. Gabarito, letra D. Ok? Então, o tipo de questão que envolve função definidas por várias sentenças, que vai depender aí do valor de x,
em que se fosse racional ou irracional. Tá legal, galera? Então finalizamos aí a nossa segunda aula de função. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Muito obrigado pela atenção, forte abraço!